Gente, eu só queria dizer pra vocês, afirmar com toda certeza que esse vídeo que eu vou gravar hoje é um dos maiores desafios aqui do canal. Eu vou pelo menos tagarelar durante uma meia hora. No corte bruto, essa p*** desse vídeo vai dar pelo menos 1 hora. Ó, já tô de antemão falando o trabalho que vai dar aqui. Então, se você chegou nesse vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar sua curtida, se inscrever no canal pra você acompanhar os meus próximos vídeos. Pra quem não me conhece, meu nome é Giovana. Eu crio conteúdo na Uma Geek Me Diz, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. E vocês vão me ouvir tagarelar sobre muita coisa. Séries, filmes, HQ, anime e tudo mais. Mas o vídeo de hoje realmente vai ser um desafio. Mas tô preparada. Vocês estão? Então bora! Hoje nós vamos falar sobre todos os dragões que apareceram e foram mencionados durante a primeira temporada de House of the Dragon. De acordo com Ryan Condal, que é o showrunner da série, e também com o George R.R. Martin, que é o autor das obras originais, nós veremos cerca de 17 dragões durante todas as temporadas de House of the Dragon. A primeira temporada vai nos entregar alguns, né? Ela nos entregou alguns dragões, e as outras temporadas vão complementar todo esse leque, entre aspas, de dragões que veremos aí. Antes de explicar sobre cada um dos dragões de House of the Dragon, eu queria contar um pouquinho mais sobre a história deles pra vocês. Cerca de 8.000 anos antes dos eventos de House of the Dragon, os Valyrianos, eles descobriram os primeiros dragões em Essos. Essos é o outro continente do lado do Mar Estreito, né, no oposto de Westeros. De acordo com os Valyrianos, os dragões, eles nasceram de um local que havia um círculo de 14 vulcões ativos. Os Valyrianos dominaram os segredos para conseguir comandar os dragões, e assim eles se tornaram os chamados Dragon Lords. É especulado que eles tenham usado um certo tipo de magia e também sangue para criar esse vínculo com as criaturas. Com esse poder, eles viriam a construir um dos maiores impérios de Essos, que basicamente controlou a toda, mas mesmo tendo todo esse poder, eles não conseguiram impedir a perdição de Valíria. Basicamente, um dia a Valíria simplesmente explodiu. Literalmente entrou em colapso e foi completamente destruída. As histórias com relação a isso, elas são nebulosas, né? Não tem um relato 100% concreto do que aconteceu lá. Mas é especulado que a destruição tenha acontecido por conta dos 14 benditos vulcões que existiam lá, né? Ativos. Não me parece um ambiente muito convidativo. A galera suspeita que os 14 vulcões eles entraram em erupção ao mesmo tempo, gerando assim o evento cataclísmico que foi conhecido como a perdição de Valíria. Todo mundo, sem exceção, virou churras. Até mesmo os dragões. Aqui estão os churros, pra todo mundo churros. Apenas 2 famílias valirianas sobreviveram a esse caos, que foram os Velaryon e os Targaryen. Com a sua frota naval, que nós bem vimos, né, durante House of the Dragon, os Velaryon conseguiram chegar em Westeros por via das suas naves marítimas, e os Targaryen chegaram via dragões, voando mesmo. Chegaram chegando. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Aí vocês vão me perguntar, ué, mas não tinha geral morrido, né? Não tinha todo mundo virado churras? Churros? Como que esse povo sobreviveu? 12 anos antes da perdição, a Daenerys Targaryen, ela teve uma visão, teve um sonho de que a perdição de Valíria aconteceria, e graças a Deus o pai dela levou o sonho bem a sério e resolveu ir com alguns dragões e a família para Westeros. Eles foram lá para a Ilha de Pedra do Dragão. Bom, o que rolou depois disso é basicamente história, né? 100 anos depois dessa ida dos Targaryen à Pedra do Dragão, o Aegon Targaryen conquistou Westeros com as suas irmãs, que por um acaso eram suas mulheres também. Com um tema que você não tem noção. Sabe qual é o tema? É impressionante. E citando alguns nomes conhecidos pra vocês, o Aegon, que era o Aegon o Conquistador, ele montava o dragão Balerion. Enquanto isso, a Visenya, irmã dele, montava a Vhagar, e a Rhaenys montava o Meraxes. Não sei se o Meraxes vocês vão conhecer, mas enfim, Vhagar e Balerion, eu tô ligada que vocês manjam. Com os seus dragões, eles criaram a dinastia Targaryen, que governou os 7 reinos durante cerca de 300 anos. E os acontecimentos que a gente vê em House of the Dragon são basicamente o auge da situação. No primeiro episódio de House of the Dragon,
Targaryen, as coisas estão acontecendo cerca de 100 anos depois da conquista do Aegon. No ponto que a gente tá agora, no episódio 10, é mais ou menos 129 anos depois da conquista do Aegon. Esse vídeo, ele não tem spoilers, mas é sempre bom lembrar que os acontecimentos das próximas temporadas vão focar muito na Guerra Civil dos Targaryen, também conhecida como a Dança dos Dragões, um evento que foi responsável por erradicar basicamente todos os dragões que existiam à época. E é por isso que em Game of Thrones a gente assiste um cenário que não tem dragões, né? A galera já até tá desacreditada de que dragões podem retornar. Mas antes disso teve dragão pra caralho. E eu vim aqui pra falar sobre cada um deles, partindo de tudo que foi exposto na primeira temporada de House of the Dragon. Vamos começar pelo primeiro dragão a aparecer, que foi a Syrax, né? Será que eu tô assassinando a pronúncia mais uma vez? Syrax é a dragão de cor amarelada da Rhaenyra. De acordo com os livros, ela criou um vínculo com a Syrax com apenas 7 anos e deu esse nome pra dragão em homenagem a uma deusa valeriana. Lembrando que a Rhaenyra é a primeira montadora de dragão a reivindicar a Syrax, porque vocês vão entender nesse vídeo que existem muitos dragões que eles são reivindicados pela segunda, terceira, quarta vez, que nem é o caso da Vhagar, né? A Vhagar, o Aemond não é a primeira pessoa a reivindicá-la, ela já teve outros montadores. A Syrax, no caso, a primeira montadora de dragão dela foi a Rhaenyra. Então, assim, nesse sentido de reivindicação de dragões, é importante lembrar que nem todo ovo de dragão choca. E isso pode fazer com que um Targaryen não tenha dragão, né? Que ele meio que nasça sem um dragão. E isso o obriga a reivindicar um dragão mais velho, que já tenha mais experiência, que já tenha tido outros montadores, ou enfim, não necessariamente que tenha tido outros montadores, mas que seja mais velho. Voltando pra Syrax, interessante que logo no primeiro episódio a gente já é introduzido por ela mesmo, né, uma atitude dela, de nos apresentar esse costume dos Targaryen de queimar os seus falecidos, né, com o fogo de dragão. Dracarys sem medo. Eu amo que a Daenerys, ela elevou esse costume, né, você não precisava estar morto pra ela meter o Dracarys, ela metia nas pessoas que estavam vivas mesmo. Não precisava estar morto pra ter essa cerimônia. Nos livros também, uma curiosidade bem legal, é dito que a Rhaenyra, ela gostava de apostar corrida no dragão junto com o Daemon. Caralho, cuzão! Sim, galera, vocês ouviram certo, corrida no dragão. A Fórmula 1 acabou de receber um upgrade. Eles vão pra última curva, foi na última curva do ano passado. Hoje não, hoje sim. Syrax cresceu com o passar dos anos e é esperado que ela tenha mais ou menos o tamanho da Meleys. Ah, e sobre o tamanho dos dragões, é bem relativo, tá? Definir qual vai ser o tamanho de um dragão. Não depende só da idade, são inúmeros fatores que determinam o quanto um dragão vai crescer. Alguns fatores importantes são os seus genes e também a sua liberdade. Sim, a sua liberdade. Quanto mais livres, quanto mais eles estavam em céu aberto, maior a sua possibilidade, a sua potencialidade de crescimento. Quanto mais eles ficavam presos naqueles fossos de dragão, menos eles tinham possibilidade de crescimento. Por isso que o Drogon da Daenerys, ele cresceu tão rápido em tão pouco tempo. Ele sempre tava lá, Deus dará, entendeu? Nunca tava preso. Ah, e pra informação de todos, o Drogon, ele era muito maior que a Syrax. Mas essas questões de tamanho, se vocês pararem pra pensar, é bem loucura, assim, não tem muito um raciocínio. A Vhagar, por exemplo, que é considerada a maior dragão, maior mais ou menos, que depois eu tenho uma coisinha pra contar pra vocês. Puta que vale! Mas enfim, a maior e mais velha dragão viva até o momento é menor que o Meraxes, que era aquele dragão lá das antigas, dos primórdios, que era montado pela Rhaenys. Se o Meraxes era maior que a Vhagar, imagina o tamanho do bicho. Não, imagina o tamanho do Balerion. Faz o urro. Próximo dragão é a nossa lombriguinha favorita, Caraxes. O dragão que é montado pelo nosso também querido Daemon. Fudeu de vez! O visual do Caraxes é um dos mais peculiares e ele é um pouquinho mais esguio e se assemelha um pouquinho a uma serpente. Uma coisa legal é que ele foi retratado como o dragão que tem o rugido. Rugido? Rugido? É assim que fala? Pode falar rugido? Faz o urro. Um dos rugidos mais peculiares de dragões, se assemelhando a uma baleia. Tipo, ao monstro baleia, juro. Escuta aí pra vocês verem.
Outra vez? Ele é um dos maiores dragões da série, mas ainda assim ele é bem minúsculo em comparação com a Vhagar. Inclusive o Daemon e o Caraxes, eles vivem, né, uma certa experiência em batalha, mas o Caraxes já tinha vivido batalhas muito antes da existência do Daemon. O Daemon e o Caraxes, eles tiveram aquele episódio de lutar juntos, né? Eles já estiveram em uma batalha juntos. Porém, contudo, entretanto, o Caraxes já esteve em batalhas muito antes desse momento em que o Daemon resolveu empurrar ele lá em Stepstones. O primeiro montador do Caraxes foi o Aemon Targaryen, que lutou com o dragão lá na Quarta Guerra Dornesa, que acontece cerca de 20 anos antes dos acontecimentos de House of the Dragon. Ou seja, o Daemon foi o segundo montador do Caraxes. O Aemon, por sinal, é pai da Rhaenys, que também é uma grande montadora. Vamos falar um pouquinho dela agora. Olha Nossa querida Rhaenys, craque do jogo, tem consigo a Meleys, também conhecida como Rainha Vermelha. A Meleys já foi considerada a dragão mais rápida dos 7 reinos. E apesar dela estar mais velha, né, nos episódios de House of the Dragon, a gente consegue ver pelo 9º episódio que ela continua foda pra caramba. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Rhaenys, ela é a segunda montadora da Meleys e a primeira foi a Alyssa Targaryen, mami do Viserion e do Daemon. Agora, nos aproveitando, né, dessa introdução da Rhaenys e da Meleys, a gente vai falar de uma galera que não é Targaryen, que não é montadora de dragão, mas que é interessante nesse rolo inteiro de House of the Dragon. Inclusive foram citados lá no começo do vídeo, mas foram abandonados pelo protagonismo dos Targaryen, pra variar. A família dos Velaryon também foram pra Westeros, assim como os Targaryen, mas diferente desses, eles não eram montadores de dragões. Apenas pessoas com o sangue Targaryen são possíveis, são capazes, né, de construírem um vínculo com um dragão, e é por isso que o Corlys, ele não tem um dragão pra chamar de seu. Porém, contudo, entretanto, com o casamento dele com a Rhaenys, que é uma Targaryen, os filhos deles tinham sim a possibilidade de criar vínculos com dragões. Dessa forma, agora a gente vai dar uma analisada nesses filhos. A Laena, ela morreu bem cedo, né? Ela teve uma vida bem curta, mas nesse curto período de tempo, ela conseguiu reivindicar a maior dragão à época. House of the Dragon não explica um momento exato em que a Laena criou o vínculo com a Vhagar, mas é interessante que logo nos primeiros episódios eles mostram um diálogo entre a Laena e o Viserys sobre a dragão. A Vhagar, ela é velha pacas, né? A velha rabugenta, como eu gosto de chamar. E, portanto, a história dela é tão longa quanto esse vídeo. Então a gente vai deixar um pouquinho mais pro final. O Laenor, ele foi outro personagem que apareceu pouco, mas mesmo assim a gente foi capaz de conhecer o seu dragão, que era o Seasmoke. O dragão acinzentado que marcou bastante durante a Guerra de Stepstones. E o primeiro montador do Seasmoke foi o Laenor. O Daemon, ele comenta nesse último episódio que o Seasmoke, ele está disponível para ser reivindicado, mas, né, eu acho meio complicado tendo em vista que o Laenor, ele tá vivo. O vínculo mágico, entre aspas, entre dragão e montador provavelmente faz com que o Seasmoke tenha consciência de que o Laenor tá vivo por aí. O que me faz questionar esse plano do Daemon de tentar reivindicar o Seasmoke, porque na minha sincera opinião, eu acho que quem tentar reivindicar o dragão pode acabar virando churrasco, entendeu? Mas sei lá, veremos. Ué? Agora bora para os Strong Dragon Riders. Lukezinho e Jace Zeras. O Jaehaerys, ele monta o Vermax e ambos começaram a criar o vínculo, né, quando eles eram muito novos, seguindo aquela tradição de colocar o ovo junto ao berço. Então é o ovo de dragão junto ao berço do Targaryen. Por conta de todos os babados envolvendo a questão da legitimidade dos filhos da Rhaenyra, era esperado que nenhum dos filhos bastardos conseguisse domar os dragões, muito menos que os ovos fossem chocados. Mas pasmem, o ovo chocou e sim, ainda deu pra criar esse vínculo. Vermax é o primeiro dragão jovem que a gente vê em House of the Dragon, e nessas cenas a gente aproveita pra entender como é que funciona esse início dos treinamentos dos Targaryen para com a criação do vínculo entre o montador e o dragão, e também os treinamentos no geral. O Lucerys, descanse em paz, era o montador do Arrax, também conhecido como Lulu da Pomerânia Raivoso, para quem viu o meu vídeo sobre a treta entre Aemond e Luke. Assim como Jace, o Luke criou um vínculo com o Arrax super jovem, naquele mesmo estilo do dragão ovo
e Targaryen berço. A gente não tinha visto o Aurex até o último episódio, né? A aparição de centavos era melhor se ele nem tivesse aparecido. Mas esse momento foi muito interessante pra gente perceber, né, que os dragões, eles não são 100% controláveis, eles não são animais de estimação. E apesar de todo esse vínculo, todo esse treinamento, mesmo um vínculo desde que nasceu, eles não são 100% submissos aos seus montadores. Então, né, o bagulho com certeza vai virar porrada nas próximas temporadas. Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Bom, ainda na vertente Filhos da Rhaenyra, a gente descobre que o filho mais novo dela, o Joffrey, ele também tem um dragão chamado Tyraxes. O Tyraxes é um pouco menor que o Vermax e também que o Aurex, mas isso porque da mesma forma que os outros dois, ele também foi posicionado junto ao berço do Joffrey, então meio que acompanha a idade de cada um deles. Continuando na vertente filhos, agora puxando um pouquinho mais para o Daemon. A Baela Targaryen, que é a filha da Laena e do Daemon, ela é uma montadora de dragão, ela monta o Moondancer. E a Rhaena, a outra filha, que é irmã da Baela, ela infelizmente não tem um dragão. Um ovo de dragão foi colocado junto ao berço dela, mas infelizmente não chocou. E esse, pessoal, foi o lado de todos os Blacks, todos os dragões da galerinha do time Blacks. Agora nós vamos para o lado dos Greens, que supostamente tem 3 dragões. Vamos começar pelo Aegon, nosso bendito Aegon. O rei Aegon II é o montador do Sunfire, também conhecido como Sunfire o Dourado por conta do seu tom brilhante na cor dourada. Curiosamente, o Sunfire é considerado o dragão mais bonito, de acordo com o livro de House of the Dragon, e até as suas chamas são douradas. Ele é um dragão jovem e por conta de toda a sua estatura, sua beleza, sua imponência, ele é um super partidão aí pra um rei. Infelizmente ele foi completamente desperdiçado com o Aegon, que é basicamente um cagão, mas tudo bem. Esse é o tal do Mula. O Sunfire e a Syrax, que é a dragão da Rhaenyra, eles são considerados bem semelhantes. E é engraçado porque fica essa dualidade dos dragões mais semelhantes serem montados pelas duas pessoas que estão disputando o trono. Ainda no lado dos Greens, nós temos a Helaena, que, diferente do seu irmão Aegon, ela teve que reivindicar um dragão depois de velha. Um dragão também conhecido como Dreamfire. Por sinal, a Dreamfire é linda demais também, ela tem uma cor prateada e asas azuis. O primeiro vislumbre que a gente tem da Dreamfire é no episódio 6, dentro do Fosso dos Dragões. Essa dragão, ela nasceu durante o reinado do Aegon I e foi reivindicada pela princesa Rhaena Targaryen, que era a neta do Aegon. Depois da morte da Rhaena, a Dreamfire ficou sem um montador até que a Helaena a reivindicou. É difícil dar um palpite com relação ao tamanho da dragão, porque assim, ela tem cerca de 100 anos. E apesar dela ter passado um bom tempo sem ter uma reivindicação, ou seja, ao ar livre, ela também passou muito tempo dentro de um fosso de dragão, o que comprometeu bastante no seu crescimento. E pela cena que a gente vê no episódio 6, não dá pra ter 100% de certeza do tamanho dela. Corre, negada! Por fim, mas não menos importante, uma das maiores e mais velhas dragões que existem por aí, a nossa querida e rabugenta mortífera Vhagar. A Vhagar, ela é Gigatronics e, ela tem uma história que eu vou te contar, viu? É grande porque beira desde a época da conquista do Aegon, lá atrás, nos primórdios. Sim, ela literalmente ajudou os Targaryen a conquistar Westeros lá atrás. É dito que ela nasceu em Pedra do Dragão junto com o Meraxes após a perdição de Valyria. A Vhagar foi reivindicada pela Visenya, enquanto Meraxes, como a gente disse anteriormente, foi reivindicado pela Rhaenys. Para completar o trio calafrio, o Aegon reivindicou o Balerion. O Balerion, ele foi morrer lá pros Quinto do Cambal, foi um dragão vivido. E o Meraxes, ele morreu durante uma guerra em Dorne. Então, com a morte tanto do Meraxes como do Balerion, a Vhagar sobra como o dragão mais velho vivo. E mesmo nos 45 do segundo tempo, a senhora manda bem demais nas tretas, hein? Depois da conquista
conquista do Aegon, a Vhagar lutou junto da Visenya em inúmeras batalhas, na sua grande maioria nas guerras contra Dorne. Acho que ela tem tanta história, a Vhagar, que talvez seja válido um vídeo só sobre ela. Inclusive, comentem aí o que vocês acham da ideia. É interessante aqui citar a Batalha dos Campos de Fogo, que foi a primeira vez relatada na história que os 3 dragões principais foram à guerra com os seus 3 montadores. Então nós vimos Nozares, Balerion, Meraxes e Vhagar junto de Visenya, Rhaenys e Aegon. Eles todos tomaram o céu ao mesmo tempo e aproveitaram para erradicar uma casa inteira. Juntos, Vhagar, Balerion e Meraxes mataram cerca de 4.000 homens, matando assim o rei Mern e junto com ele a casa Gardener inteira. Todas as batalhas que a Vhagar teve fez com que ela crescesse bastante para quase se igualar ao Balerion. E hoje em dia, como sabemos, ela já tá bem grandinha. Após a morte da Visenya, a Vhagar ficou sem montador até que o pai do Viserys e do Daemon, que é o Balon, a reivindicou. Durante esse tempo, a Vhagar se juntou ao Caraxes para queimar a porra toda nas guerras de Dorne. Especificamente a 4ª Guerra de Dorne, que também já foi citada nesse vídeo. Depois que o Balon morre, a Vhagar fica sem montador de novo. Na moral, essa aí viveu tantas perdas que basicamente um luto eterno. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ela ficou meio alone até a Laena a reivindicar, e essa foi a primeira montadora que era mais good vibes e pacífica. Mas assim, pra dar uma equilibrada, o próximo montador da Vhagar foi o Aemond. O Psychotronics do Aemond, que a gente sabe que é tudo menos good vibes. E bom, eu não sou muito boa de contas, mas cá entre nós, pelo que eu conto aqui nos meus dedos, os Greens, eles estão bem em desvantagem com relação à quantidade de dragões. Porém, contudo, entretanto, a Vhagar é praticamente o pote de ouro do Team Alicent, né? Porque, além dela ser gigante, ela tem muita experiência em batalha. E agora nós temos um pequeno plot twist que dá um up pros Greens. Muita gente que leu os livros estava um pouco revoltado que o Daeron, que é o filho da Alicent e do Viserys, o filho mais novo, não tinha aparecido na série ainda. Porém, contudo, entretanto, George R.R. Martin já afirmou que ele existe, está vivo e vai aparecer nas próximas temporadas. A rainha Zul Tessarion é a sua dragão, e mesmo se não quisessem botar ela na série, eu ia até lá, nos estúdios de gravação, na produção, bater na porta e obrigar todo mundo a colocar essa dragão na série. Porque assim, ela cospe fogo azul. Na moral, tem algo mais da hora que isso? Não tem. E no final das contas, esses são os dragões dos Greens e dos Blacks que possuem montadores e que foram citados na série. Mas, lá quem vem... As possibilidades de dragões que ainda não foram reivindicados e estão soltos aí, a Deus dará. Vocês devem ter notado que no último episódio, o Daemon, ele foi lá dar uma cantaroladinha pra um dragão, né? Aleluia. O nome dele é Vermator. Vermator. Mais uma vez que eu tô assassinando a pronúncia, talvez. Esse outro dragão Gigatronics, ele pertence ao Jaehaerys Targaryen, o velhinho que apareceu no primeiro episódio de House of the Dragon. O Vermator, também conhecido como Fúria Bronze, por conta da sua cor, sem contar a Vhagar, é o maior e mais velho dragão da série. Ele participou da 4ª Guerra de Dorne, o que significa que ele possui experiência em batalha, e bom, ele é grande, então a gente pode considerá-lo um bom trunfo para os Blacks. No último episódio de House of the Dragon, além de citar o Vermator como... Vermator, sei lá que porra. Citá-lo como um dragão que não tinha sido reivindicado, ele cita outro nome também, que é o Silverwing. Silverwing foi a dragão montada pela mulher do Jaehaerys, a Alicent Targaryen. A Silverwing, ela nasceu cerca de 100 anos antes dos acontecimentos da série e, curiosamente, ela fazia casalzinho com o Vermator, o que faz sentido, visto que a montadora da Silverwing era a Alicent e o montador do Vermator era o Jaehaerys, que formavam um casal na vida real. Um ponto interessante a ser citado da Silverwing é que ela, diferente de outros dragões, era amigável. E agora, depois da morte da Alicent, ela ficou sem ser reivindicada, então tá meio que aí a Deus dará. Agora, pessoal, nós vamos para o quase grande finale, mas enfim, a gente precisava falar desse dragão, que é um dos maiores dragões que já viveu, que ajudou a conquistar o Westeros e que foi praticamente um dos maiores responsáveis a moldar os 7 reinos da forma que a gente conhece. Rufem os tambores para Balerion!
Balerion foi a última criatura viva a ver a antiga Valíria, antes da perdição. Apesar de não termos conhecido o Balerion propriamente dito na série, quer dizer, mais ou menos, né, a gente viu o crânio dele lá, nós conseguimos ter uma noção pelo crânio do quão grande o bicho era. O Balerion, ele tem uma história imensa que beira a antiga Valíria, visto que ele estava lá antes mesmo da perdição acontecer. Sim, ele foi um dos dragões que veio pra Westeros antes da perdição. O Aegon reivindicou o Balerion, também conhecido como Terror Negro, e bom, o resto é história. Eles foram os grandes responsáveis por moldar Westeros no início dos tempos e deram início a uma cadeia de acontecimentos que vieram a nos trazer a Westeros que conhecemos na série de Game of Thrones. Um dos momentos mais marcantes do Balerion foi quando ele queimou Harrenhal, um dos maiores castelos de Westeros à época. E também aquela batalha que eu falei lá em cima, a dos Campos de Fogo, que ele foi aos céus junto com o Meraxes e também com a Vhagar. Quando o Aegon morreu, o Terror Negro ele foi reivindicado por Maegor, o Cruel, que era filho do Aegon com a Visenya. Bom, pelo nome você já deve imaginar que o bagulho foi open churrasco todo final de semana, né? O Maegor, ele incendiou muitos locais e pessoas e junto com o Balerion, ele protagonizou a primeira guerra civil entre os Targaryen. Também a primeira guerra que rolou entre dragão versus dragão, que rolou com o Maegor e o seu sobrinho, Aegon, o não coroado. Mano, haja pouca criatividade pra nome, hein? Puta merda. Essa batalha foi conhecida como a Batalha Sob o Olho de Deus e, obviamente, o Aegon perdeu. Depois que o Maegor morreu, o Balerion foi reivindicado pela Aeria Targaryen, filha da Rhaena Targaryen, que montava o Dreamfire. Mas assim, foi uma reivindicação que cá entre nós não deu muito certo. A Aeria, ela não conseguia controlar o Balerion direito. E o que rolou? Não se sabe como ela meio que perdeu o controle do bicho e eles sumiram por praticamente um ano. Quando eles voltaram, a Aeria tinha virado churrasco. Mentira, ela ainda tava viva, mas assim, tava bem debilitada e algum tempo depois ela acabou falecendo. Tipo, voltou bem mal das pernas, assim. Inclusive, o Balerion, ele voltou de certa forma meio machucado também, debilitado dessa viagem. Então a grande teoria é que ele tenha ido visitar a terra natal dele, Valíria. Ficou com saudades e resolveu dar um pulinho por lá, mas como a gente percebeu, deu ruim, né? Porque vai saber como Valíria ficou depois da perdição. Depois desse incidente, o Balerion, ele foi considerado velho demais, coitado. Mas mesmo assim, o Viserys, né, o rei que a gente conheceu, ele foi lá e o reivindicou. Infelizmente, ele tava velhinho mesmo e o Viserys só conseguiu voar com ele apenas uma vez. Agora, gente, pra fechar o vídeo, vou fechar com uma bomba, né? Tem que ser assim, tem que ser com o babado forte. O Daemon, quando ele cita os dragões, quando ele tá fazendo a conta dos dragões lá no último episódio da primeira temporada, ele cita os dragões selvagens. Fala que tem 3 dragões selvagens. E pra quem achava que a Vhagar era o trunfo da galera, nós temos aí um novo nome. Esse dragão é chamado de Canibal. E assim, pensa comigo, ele é um dragão que ele nunca foi treinado e nunca teve um montador. Imagina o tamanho do bicho. Aí você vai virar e me perguntar, nossa, mas por que ele não tem um montador? Então, porque todo mundo que tentou reivindicá-lo virou churras. Aqui estão os churros. Ninguém viveu pra contar a história. O Canibal é o maior dragão que temos registro por aí, superando até mesmo a Vhagar e o Balerion. E vocês querem saber o porquê dele ser tão grande? Ele comia outros dragões. Sério. Quer dizer, não é tão plot twist assim, né? Olha o nome dele. O Canibal mora em Pedra do Dragão e reza a lenda que ele está lá desde antes mesmo dos Targaryen chegarem. E se isso for verdade, significa que ele é mais velho até mesmo do que o Balerion. Apesar disso, existem relatos que dizem que ele nasceu no início do reinado do Jaehaerys, então capaz que ele não seja tão idoso assim. Mas o que seria igualmente assustador, porque é praticamente inconcebível imaginar que ele seja maior que a Vhagar e que o Balerion sendo mais novo, né? Agora, será que a gente vai vê-lo na série? Por favor, HBO, nunca te pedi nada. Obrigado, Senhor! Acabei o vídeo, gente. Meu Deus, eu acabei o vídeo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tive que apagar, tipo, várias coisas da minha câmera pra ir funcionando. Esse vídeo tá cortado em vários pedaços, porque ele parava, tipo, o seu card está cheio. E aí eu tinha que ir apagando outras coisas pra voltar a gravar. Eu disse que esse vídeo seria um desafio pra página, mas agora o maior desafio é a edição. Bom, nós falamos apenas sobre os dragões que apareceram ou foram mencionados na primeira temporada de House of the Dragon, mas nós com certeza veremos mais por aí. Claramente não quero dar spoiler
trailers da segunda temporada, mas o que eu posso dizer é que a gente pode ter boas expectativas do que vem por aí. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, por favor, de dar o seu curtir aí, a sua inscrição, o seu comentário. Porra, bota aí o curtir, mesmo que você não tenha curtido, porque esse vídeo deu trabalho pra caralho. Se inscreve também no canal, por favor, vamos tentar chegar nos 10 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários outros temas que vocês querem ouvir, seja de House of the Dragon ou de alguma outra série, filme, obra. Vocês que mandam no meu canal, familiar. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou? Espero que sejam mais curtos que esse. Um beijinho e até a próxima.